foste chamado sendo escravo, e nos dias de Paulo tinha escravo para todo lado. Não te preocupes com isso. Tu foste chamado sendo escravo, Paulo diz. Não te preocupes com isto. Para todo mundo a escravidão, meu Deus, a escravidão, eu sou um escravo. Aí Paulo olha para o escravo e diz, olha meu filho, Jesus te alcançou, fostes chamados pelo Evangelho, fostes alcançados no Evangelho, sendo escravo. Não te preocupes com isso, porque essa escravidão social, econômica, física, com as suas limitações de natureza histórica, elas não se interpõem entre você e Deus, e a sua escravidão não diminui a sua liberdade em Cristo. Porque por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. E a única maneira de um escravo, ainda escravo, não se tornar escravo de homens, era no coração ele obedecer o Evangelho, de modo que ele se tornaria um escravo extraordinariamente melhor, um ser humano totalmente liberto, sem nenhum complexo de escravidão, não iria escrever um livro, Os Anos da Minha Escravitude, não iria fazer nada disso, não iria lançar uma campanha, não. Ele só iria viver a liberdade de quem não considerava o status. O status da minha escravidão é do meu amo. Para mim, em Cristo Jesus, acabou. Eu sirvo conforme o Evangelho manda. Enquanto eu for escravo, eu trabalharei de bom coração, de bom grado, sem titubeio, sem malandragem, sem preguiça, sem nenhuma tentativa de servir apenas quando ele estiver olhando. Não, eu vou fazer o que me é mandado e mais do que me é mandado, porque eu não quero ser um servo inútil. Agora, isso tudo só tem a ver com Cristo Jesus. Tem nada a ver com aquele que diz que é o dono do meu passe. Tem nada a ver com ele. Eu estou livre dele em Cristo. Aí vem Paulo e diz, se você foi chamado assim, é porque Jesus não está nem aí para o status da sua escravidão. Creia que você já está liberto e que a sua consciência já é mais livre do que ao que é o dono do seu status de escravidão, se ele não enxergou ainda nada do Evangelho, porque no dia que ele enxergar, ele vai tratar tudo em relação a você diferente. Por enquanto, você sabe mais do que ele. Quem é o Senhor dele é você no Evangelho. A sua consciência é maior do que a dele. Se você é de Cristo, o escravo é ele, que é escravo do pecado e não sabe disso. Se você é de Cristo, o mestre é você. O aluno é ele. Se você é de Cristo, os polos foram invertidos. E viva a sua liberdade, sem nenhum constrangimento. Ela não é ainda uma liberdade para ir e vir até onde você queira, mas é uma liberdade interior para ser, que ele que acha que é o dono da sua vida não pode conhecer até que ele seja iluminado pelo Evangelho. É o que Paulo diz. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, é liberto do Evangelho, totalmente. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo, é escravo do Evangelho, tem que obedecer o Evangelho. A liberdade dele é apenas em relação ao Império Romano, Paulo estava dizendo à época, que era quem fazia escravos. Você é livre, Paulo estava dizendo,
só em relação a César e ao império, mas você é escravo do pecado, a menos que se converta à consciência do evangelho, a menos que entenda que por preço você foi resgatado e que você está livre de toda penalidade, culpa, sentença, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está livre para ser escravo de Cristo, para ser um doulos, um escravo de orelha furada, daqueles que obedeciam, que estavam o dia inteiro olhando os movimentos do desejo do seu Senhor. Você foi liberto em Cristo para essa obediência libertadora que o Evangelho promove em relação a todo aquele que pratica, que se faz com a consciência totalmente livre, escravo da obediência ao amor. Escravo da obediência ao amor. Em Cristo eu me torno escravo da obediência ao amor.